Boa tarde a todos. Chegaram até aqui calorosamente. Estamos recebendo hoje, com muita alegria, nesse painel temático da tarde, do Cienciar na História. Nós estamos recebendo Gabriela de Assis, nossa mestranda. Nós estamos recebendo Eric Max e Kadosh Olive, da Universidade Federal da Bahia, e do projeto Cura Amazônica, dentre outros projetos, né, que vão aparecer nas falas desses queridos palestrantes convidados. E, basicamente, a tessitura é quilombo, conhecimentos ancestrais, comunidades e meio ambiente. A gente vai trabalhar outras epistemologias. Então, é isso que a gente vai ver apresentado aqui por esses três, que eu considero três gigantes. Muito, muito obrigada, Gabriela, Eric, Kadosh. É com vocês. Você é a menina da mesa, tem que ficar no centro. Ah, ok. A mulher da nossa mesa. Oi. Boa tarde, gente. Boa tarde. Eu fiquei algum tempo com o corpo físico afastado da HCTE. Então, está sendo uma experiência nova para mim também voltar agora como mãe de dois, renascida, né, nas minhas éticas ancestrais. Quando a gente materna, a gente morre e renasce. Então, renascida nesse espaço que também acho que está se renascendo um pouco com esse evento. Então, um prazer estar aqui. Apesar de quando a Mayra falou, eu relutei, né, Mayra? Mas estamos aqui para falar um pouco sobre uma construção que eu acho que a gente iria acabar trazendo à tona na mesa, que não se deu com as pessoas do Quilombo do Feital, mas que eu acredito que seria talvez um ponto-chave, um ponto fundamental, e fazendo um entrecruzamento com a minha experiência enquanto Gabriela, e, portanto, enquanto pesquisadora, porque nenhum pesquisador é um ser em si, né? Ele é uma pessoa antes de ser pesquisadora, como favelada. Então, eu gostaria de comunicar a vocês que hoje a gente vai falar um pouco sobre conhecimentos ancestrais da Gabriela, proveniente também de uma família que vem de uma comunidade tradicional de terreiro, mas no contexto da favela, para mostrar para vocês que a favela também é um quilombo, ou uma favela que é orientada às suas epistemologias ancestrais, volta à condição de quilombo e, portanto, segue em frente, né? Nas minhas éticas ancestrais é sempre da circularidade, só que essa circularidade sempre nos leva à frente, né? O ponto de partida e o ponto de chegada pode ser o mesmo dentro da perspectiva, literalmente a perspectiva linear, mas na circularidade, sempre que você caminha e volta, você vai à frente. Muito bem. Quilombo. Aquilombar. Processo de aglutinação. No terreiro, a gente aglutina a farinha do feijão fradinho para deitar as oferendas de justiça necessárias à reenergização da sua comunidade. Quando a gente aglutina com o processo de construção
que nós aqui do Ocidente vamos chamar de político, mas que nas autogestões dos quilombos, das favelas e dos terreiros chamamos de comunitário, e depois a gente pode discutir que ser político é esse que, para nós, não é um ser comunitário, né? Quando a gente aglutina para reenergizar essa comunidade em função de uma direção, para nós, política, nós criamos uma nova identidade, que é uma identidade de defesa. Nosso mestre Nego, Antônio Bispo dos Santos, né, que vocês vão chamar, que é o Nego Bispo, né, ele vai falar exatamente esse movimento vou chamar aqui de eurocristão, né, mas que a sociedade eurocristã olha para a gente como um movimento quase bélico, como se a gente afrontasse na necessidade de existência do corpo. Na verdade, é um movimento de defesa, né? E é a defesa de quê? Da recriação dessa comunidade. Por que eu estou falando isso? Vou começar com uma alegoria, que é de um extrato cênico que eu participei em 2018, foi em dezembro de 2018. Era uma dramaturgia coletiva minha, da Carla Martins, que é da Unirio, diretora do Pele de Fulô, e dentre outras companhias, do Pedro Costa, que é do ABC Toca, Orquestra Voadora, ele é um músico, e do Lindomar, que é um artista, uma artista queer aqui do Rio. E a gente fez uma releitura da Gota d'Água, do clássico A Gota d'Água, do Chico Buarque, do Paulo Pontes e tal. E na verdade, a gente era uma cena no extrato, a gente tirava aquela cena da cadeira do Creonte, né? Que o Lindomar cobiça aquela cadeira, porque aquela cadeira nada mais do que o poder de se instalar na narrativa do teatro mundo. E ele cobiça aquela cadeira que é de Creonte, que é o arquétipo do burguês capitalista, né? O dono da favela, ou que se acha dono da favela. Então, nós tínhamos três personagens ali, duas delas explicitamente disputando a cadeira. Creonte, que é aquela, eu vou botar Creonte e Pedro, porque ali era um pouco Pedro, um pouco Creonte. Pedro como homem branco, ao mesmo tempo tentando se colocar como suburbano favelado, ao mesmo tempo querendo aquela cadeira para explicitar uma narrativa do que ele entende o que é o mundo. E o Lindomar, sujeito preto, que ali ele estava vestindo as características do masculino pelo Ocidente, né? Um sambista, conquistador, sujeito preto, malandro, mas cujos afetos são completamente direcionados às perspectivas brancocentradas. Ele não quer sentar no chão, ele repudia Joana, que é a terceira personagem, Joana porque Joana é dada com macumba. Joana não é mulher, Joana é búfala. Mulher dada com macumba. Né? Então, essas duas personagens disputam a cadeira e tem Joana, Sim, neste momento eu estava colocada como Joana, eu me assentava no palco como Joana. E, dentre essa disputa entre Jazão e Creonte, eles disputavam a todo momento a audiência para sentar na cadeira, faziam recortes de discursos políticos, de ex-presidentes, inclusive, faziam recortes de notícias de jornal, faziam recortes de escrevivências da sua família. De repente, Joana, ao ser excorporada por Xangô, o Senhor da Justiça, ao arriar os acarajés de Nhançã, se torna búfala, pois sou mulher dada a macumba assim. E num ato de violência explícita, o olhar da plateia mostrava completo arrebatamento, Joana retira Jazão Lindomar da cadeira. Sujeito negro como ela. Mas ela retira. Numa violência sem remorsos. Encara a plateia de frente. Saboreia o abismo. E devolve. Qual é o papel das mulheres? Das crianças viadas? Dos indígenas? Das trans? Das negras neste espaço museológico? Silêncio. Ninguém soube responder. Porque, naquele momento, ela transforma o palco, que era uma alegoria do mundo, em museu. Não para dizer, esta cadeira eu quero sentar nela, mas para dizer, a cadeira sou eu. E eu não sou também museu?
E a favela não é também museu? E a favela não é também quilombo? Porque quando a gente vai começar a falar de epistemologias, cadê epistemologias outras? Porque existe o padrão, né, gente? Como se a epistemologia não fosse antes uma questão ontológica, ou seja, do ser que se entende como ser para pensar um conhecimento, a teoria do conhecimento. Mas, quando a gente pensa enquanto academia, as epistemologias outras, nós pensamos do ponto de vista de Jason, de Lindomar. Eu quero esta cadeira para olhar para os povos diferenciados pelo corpo, pela mente, no sistema colonial, né? Eu quero esta cadeira, olhar para eles e poder dizer, eles veem o céu desta maneira, estou falando do céu porque eu sou física, e meu lugar de formação originário... Ai, vontade de rir, gente. Porque o motor originário era astrofísica, né? Então, eles veem o céu dessa maneira, eles percebem, eles não entendem a gravidade, era um desespero constante de olhar e tentar nominar. E como o mestre Nego diz, a gente precisa enfraquecer as palavras que foram nominadas e transformar essas palavras em potência nossa. Então, quando a gente pensa em epistemologias outras, a gente pensa com as nominações da academia. Quero convidar vocês agora a olhar para a favela tão discutida, com tantos problemas. Sim, não temos água todos os dias. Sim, o calor é infernal. Mas, assim, a exploração, o declínio e a degradação não são epistemologias nossas. Então, eu gostaria que vocês respirassem um momento e olhassem para a favela do ponto de vista da favelada teórica. E vocês vão perceber que a favela é um quilombo. Ou deveria ser. Por que a favela é um quilombo? Quando eu falo de uma favela que é orientada, o primeiro orixá, nossa cabeça, é o orixá que comanda as instâncias psíquicas que deve ser constantemente alimentado para que a nossa existência seja contribuição efetiva no desenvolvimento da nossa comunidade. Desenvolvimento não, que eu estou aqui citando o Nego Bispo, ele vai ficar chateado comigo, para o envolvimento da nossa comunidade. Porque desenvolvimento é a palavra que foi roubada pelo branco para fazer um sinônimo esquisitíssimo de progresso, e a gente pode discutir sobre isso depois. Mas para o envolvimento da nossa comunidade. Uma favela orientada tem, portanto, o quilombo como orixá. Os orixás são nossos ancestrais divinizados, cuja presença potente nos remete a um caminho de vida, ou de renovação de vida, porque a cada rito do candomblé, os orixás voltam, preenchem a comunidade, a confraria de axé, e retornam à sua posição fronteiriça entre o Orum e o Aê, entre nós e o divino, sem deixar de ser natureza, e, portanto, somos natureza. Uma favela orientada é uma favela que tem o quilombo como orixá. Como os terreiros das escolas de samba têm orixás, como as escolas originalmente as escolas de samba, que são a favela dentro da favela, porque é o lugar em que se come, né? O lugar em que a comunidade come, é o lugar em que a comunidade festeja, é o lugar em que a comunidade dança, é o lugar em que a comunidade discute os seus problemas, é o lugar em que a comunidade chama seu Zizinho e Dona Zumira para saber como é que vai fazer com aquela barricada que está lá na rua tal. A escola de samba, originalmente, é a favela dentro da favela. E a escola de samba tem seus orixás para se guiarem dentro daquela favela, né? Para entenderem qual é a sua posição de existência dentro daquela favela. Então, uma favela orientada, ou seja, com a sua cabeça africanizada, porque somos sujeitos africanos. No Brasil, não é possível a gente falar de classe do pobre se a gente não fala do preto. A raça, a classe denota raça. E digo mais, você não consegue falar de raça sem você falar de gênero, porque 63% dos lares mais pobres do Brasil são comandados por mulheres pretas que não são mulheres para o resto do Brasil. Como as mulheres indígenas também não, né? O estereótipo do que é mulher não compete uma mulher negra. Fragilidade, não comando o lar, submissa. Ela tem que ser delicada. Quando você pensa numa mulher delicada, você pensa numa mulher preta da favela? Não.
Então, quando a gente pensa nesse recorte, para construir esse novo olhar, não é nem um recorte, né? É uma cosmopercepção. Para você olhar agora para a favela, do ponto de vista da favelada teórica, você tem que primeiro fechar os olhos, porque nas minhas éticas ancestrais a gente fecha os olhos para ver, porque a gente pensa com o coração, né? Não pensa com a cabeça, né? Penso, logo existo, é coisa de branco, isso não existe. A gente tem que fechar os olhos e tentar se internalizar dentro dessas novas epistemologias. Olhar para a favela como construção africanizada, ou seja, aquilombar a favela, perpassa por processos de deterioração dos nomes que nós, academia, demos para a favela. Dentre eles, por exemplo, como a gente constrói casas e como a academia diz que deve ser construída casas na favela, que é uma questão que eu acho que a Val ia levantar, porque existem programas do governo que agora estão se instalando em diversos quilombos. Por exemplo, pode citar? Melhor não, né? Diversos quilombos. Mas a arquitetura que essas casas são construídas são arquiteturas que não levam em consideração os sistemas e as dinâmicas de coexistência do quilombo. Então, por exemplo, se no quilombo o lugar principal da casa é o quintal, não é a cozinha, embora a cozinha seja o centro, um coração, assim, um sentimento, não é a cozinha, não é o quarto, não é a sala. Que sala, gente? Para que essa sala? Para receber pessoas? Você recebe as pessoas na cozinha. Se no quilombo o principal componente de uma casa é o quintal, porque é o lugar onde se faz as festas, é o lugar em que você recebe as pessoas, é o lugar em que, se o filho mais velho, a filha mais velha, vai construir a sua casa, as casas que são construídas pela certificação da academia, pela ciência, pela política, e aí sim pela política, são casas que, por exemplo, não têm quintal. E aí, os olhares de Jason Lindomar para aquela comunidade são olhares assistencialistas, ainda que num processo de profunda boa vontade. Vamos construir mais casas para aquelas pessoas. Vamos olhar para a favela e construir mais casas na favela, mas a casa não tem laje. O que o favelado vai fazer? Ele vai derrubar para fazer uma laje. Porque a laje é o local onde a gente convida as pessoas. Porque as nossas circularidades são os processos de juntar a comunidade, porque corpo e casa são um processo só. A minha contribuição hoje, porque eu não perguntei quanto tempo eu tinha para falar, a minha contribuição é começar a gerar esses incômodos no processo de... Estamos falando de epistemologias outras, que boca é essa que fala das epistemologias outras? Que boca é essa? Que saliva é essa? Que língua é essa que está dobrando? Que não fala um português? Porque aqui estou falando a língua de vocês. Eu não estou falando a língua que eu converso com os meus vizinhos no morro. Que boca é essa que não fala um português? Que não sabe como o favelado se reúne? Que não sabe os processos em que o corpo, em que Joana, olha e diz, mas a minha língua se dobra desse jeito. Mas eu faço comida assim. Eu não faço comida do jeito que você me faz. Essa cozinha não me serve de nada. Os meus vizinhos cozinham no quintal, porque a casa que foi feita também não foi feita pensando neles. Eles cozinham no quintal. Eles levam tudo e vão cozinhar no quintal. Então, existe uma pobreza que é o discurso colocado com a saliva, que o Nego Bicho vai chamar de eurocristão, que é uma pobreza arquitetada também dentro do contexto do que é desenvolvimento. É claro que a gente quer água todos os dias, óbvio. A gente precisa lavar roupa também. Inclusive, roupa de macumba, gente, é um desespero para lavar. Não sei se vocês sabem, é branco, fica tudo... A gente lava roupa também, entendeu? É um desespero para lavar. A gente quer água, a gente quer as políticas de manutenção da comunidade que nos são de direito. Mas essas políticas não são vinculadas, não são olhadas com o olhar da autogestão da favela, são olhadas com o olhar assistencialista. Se a gente tira tudo da Zona Sul e diz vocês só podem viver com o que vocês consumem e produzem aqui, a Zona Sul morre. O subúrbio morre.
A favela vive, querida. A favela vive. Querida, no meu quintal tem abóbora, tem guilé, porque eu preciso fazer um bom banho, né? Depois daí tem guilé. Mas no quintal do lado tem banana. No quintal do lado tem maçã. No outro, maçã não, aquela outra fruta que parece maçã. Atrás tem laranja. O serral lá embaixo vende cloro, fabrica cloro dentro de casa. A favela vive. O quilombo vive. Se você retira tudo que vem de fora, que é pautado como desenvolvimento não é aquele que se autogesta, né? Desenvolvimento é aquele que consegue pegar mais de outros lugares. Então, quando o Nego Bispo vai falar de você enfraquecer as palavras, o que é desenvolvimento? Desenvolvimento é progresso? Não, estou dizendo para vocês, desenvolvimento é a capacidade de você catar coisas de outros lugares e tomar para si. Por isso, no quilombo favela, orientado, firmalizado dentro da sua cultura enquanto pessoa preta. A gente fala português de pessoa preta. Lélia Gonzalez, outra mulher de Oxum, outra lembra, porque eu estava pensando aqui na Beatriz. Outra mulher de Oxum vai nos dizer que a memória inclui tudo que a consciência exclui. E a consciência, enquanto favelada, me colocou a vida inteira que favelada era algo ruim. Porque eu nasci, eu cresci, eu me desenvolvi em um local em que foi extraído por outras pessoas os recursos de manutenção de existência. Sou eu que sou ruim porque sou favelada? Ou algum desenvolvimentista que é ruim por ter me tirado? Entendeu o que eu estou falando? Então, se eu pudesse deixar um recado bom, assim, que eu ficasse feliz com essa fala de hoje, completamente improvisada pelas circunstâncias, porque não era meu dia de estar aqui, né? Eu esperava muito que a Val, a Fernanda, a Aldenir, o Vitor Hugo estivessem aqui para falar dos seus processos de aquilombamento e de renovação da identidade, que eu vou falar agora um pouquinho, é essa. Vamos enfraquecer as palavras para dar o real significado delas. A favela é quilombo porque quando ela se orienta dentro da sua identidade de ser, ela se autogesta. A minha família come assim. Ela come assim porque eu sou uma pessoa que mora num lugar africanizado, porque os ancestrais africanos comiam assim. A gente recebe todo mundo dessa maneira, tem que comer, enxerga o tempo dessa maneira, porque os ancestrais africanizados enxergavam assim. Tem uma outra escrevivência no morro, a 2 casas de distância, perto da jaqueira, tem uma jaqueira, tem jaca até, a jaqueira enorme, vivia Zumira. Zumira era uma senhora que, à minha vista, era uma senhora de meia idade, mas Zumira tinha processos de escapamento do psíquico. Quando ela, acho que porque a pessoa falava, Zumira é louca, mas ela parecia tão lúcida, louca, que talvez louca era eu. Entendeu? A louca talvez fosse eu. Tem que acabar? E a Zumira, quando ela tinha esse processo de escapamento, ela saía da porta e ia andar. Ela precisava tomar o morro, sabe? Ela precisava falar com as pessoas. Ela andava parecia uma catizia. E a Zumira chegava em certo ponto que ela ficava assim, meu nome é Zumira! Aí todo mundo ficava olhando para ela. É Zumira! Com Z! Aí todo mundo, tá bom, Zumira, tá bom. O nome da minha mãe é Aurora. Aurora é um tempo. Tu sabe que é Aurora? Aurora é um tempo. Aí eu ficava, Aurora é um tempo? Ela é o tempo do começo, do fim. É o tempo. E aí eu achava aquilo meio mágico. Porque ela falava, você acha que isso é o tempo? Apontava para o calendário, apontava para as coisas. A Aurora é o tempo do começo e do fim. E é minha mãe. A minha mãe é a Aurora. Anos mais tarde, eu fui ser pesquisadora do Museu da Astronomia, onde eu encontrei a Renata, inclusive. Nos conhecemos. E aí eu fiz uma peça. A peça se chama No Bosque da Dona Aurora e o Tempo dos Leões. Porque, realmente, o tempo de várias comunidades bantu são marcados pela aurora. E a aurora é o tempo do começo do dia, mas o fim da vida do outro. É o meio e o fim. E é a mãe de todos. E Zumira falava, a aurora é o tempo e é a minha mãe.
Porque, claro, o tempo não morre. Minha avó não vê o relógio até hoje. Até hoje eu não vejo o relógio. As casas são construídas olhando não vamos construir a casa aqui, porque aqui o sol, essa época do ano, não bate. Então, a gente tem que construir a casa. Não é pela arquitetura, não é o arquiteto que vem, mede, não sei o quê. É vendo para onde vem o vento, da onde vem o vento, da onde vem o sol. Onde está a lua, porque é importante para várias pessoas mais velhas, é importante você ver a lua durante o ano. Ou, se tiver uma rocinha, alguma coisa, plantar alguma coisa, para você ter o lugar de você marcar o tempo, porque a Aurora é um tempo, e é a minha mãe, e é o tempo dos meus ancestrais. Se você olha para a Zumira, do ponto de vista da academia, você vai dizer, Zumira é louca. Como eu dizia, ou melhor, como eu ouvia as pessoas diziam, eu falava, Zumira é louca, mas ela parecia tão certa, louca. Era uma coisa, assim, indescritível. Hoje, orientada, com a sede de justiça aglutinada ali ó, no feijão fradinho, batendo aí minha palma para olhar, incorporei Joana eu e digo, Aurora é um tempo. E você, academia, me diga, eu não sou museu? É claro que eu sou. Eu, hein? Muito obrigada. Perdi o ar. Estou sem ar. Preciso respirar profundamente. Ainda bem que, para começar, a gente trouxe uma canção, uma música. Você ativa aí a música. Quem gostaria de... Temos 3 maracás. Por favor, continue aqui. Você é a nossa... Não, mas eu vou falar da projeção. Temos 3 maracás aqui. Essa música que nós vamos cantar, uma música pura, uma homenagem ao povo Iauanauá. Bom que a gente já tem nossos facilitadores na Encontrar. Muito obrigado. Então, a gente tem uma canção, né, está na língua Iauanauá, pedindo permissão para essa etnia maravilhosa, do Alto Xingu, do Mato Grosso, para que nós possamos ritualizar este momento com uma canção que é uma canção de cura, uma canção que é cantada junto com as crianças, para os bebês e para os recém-nascidos. Quando as crianças estão atormentadas na aldeia, essa canção é apresentada para que elas possam se acalmar, né? E como todos somos crianças e curumins, brincantes, seres que alimentam aqui nesse campo acadêmico, nesse laboratório de vida, de ciência, de história, de saúde, é importante que nós possamos alimentar. Como é que eu passo aqui para o segundo? Do lado. Na seta do lado? Para lá? Para cá? Para cá? Para cá? Por favor, me ajude. E Xoxó Parantê é o nome da canção, e peço a permissão para que nós possamos juntos cantar essa linda canção, tá bom? Eu faço o primeiro estrofe, e a gente pode, eu sei a melodia, então a gente pode fazer, tá bom? Xoxó Parantê, 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 Tauatapu Namastu, 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 Miwakauanaque, 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 Miwakauanaque,
O povo do Sudeste, o povo do Sul, o povo do Nordeste, o povo do Centro-Oeste, todo o povo, todos os povos deste Brasil, desta terra sagrada, os povos tupinambás, povos afro-brasileiros, povo do Rio de Janeiro, povo brasileiro, salve, salve. Muito obrigado. Primeiro, agradecer muito pela oportunidade de ter um pouco de voz, que um pouco de voz torna-se muita voz quando a gente representa os nossos ancestrais, como na mesa de manhã, né, falar de uma pessoa que não está mais presente, sempre o espírito dessa pessoa, ela acaba no mundo astral se conectando, sintonizando. Então, tivemos as lágrimas da nossa maravilhosa pesquisadora, mestre, e essas lágrimas significam que o coração ele se conectou profundamente com o espírito da pessoa que ela representa, não é? Então, a gente está aqui representando um povo, vários povos, né, os povos do norte do Brasil. Eu sou o Eric Maxi, sou um jovem estudante, porque estou na minha primeira graduação ainda, né, de uma jornada que eu pretendo seguir por toda a minha vida, porque a academia é o espaço sagrado, espaço de cura, espaço de transformação, de metamorfose, né, de micro e macrocosmo. E esse microcosmo, quando a gente expande para fora, se torna um macro, se torna um lugar de transformação lá fora, e ela se estende em braços e pernas e um corpo inteiro, né? Como disse nosso maravilhoso pesquisador. Então, eu venho do norte do Brasil, nasci no interior do Amazonas, numa cidade que os portugueses batizaram de Novo Airão, para pegar o nome indígena que existia antes e fazê-lo esquecer, né? Mas o nome originário da minha terra chama-se Tauapé-Sassu. Tauapé-Sassu. O nome do local onde a gente vai se... Você quer ir passando? Porque eu não consigo... Eu posso passar, se quiser. Eu não... Acho que o Thiago está conseguindo. Tá bom. Pode passar para o próximo. Essa aí a gente pode cantar no final. De repente, essas músicas. Queria trazer a nossa questão indígena para que nós pudéssemos se reconectar com a questão do nosso congresso, a queda do céu, né? Epistemologias outras, somos nós, é você. Aprendi muito com você. Agora, muito obrigado mesmo pelo compartilhar sincero, pelo compartilhar sensível, responsável também, né? Porque quando você reverencia suas raízes, você está sendo responsável com o seu coração, não é?
agir com o coração, é coragem, né? Então, assim, hoje você foi corajosa demais de abrir o seu espaço da favela e, nessa abertura, transformar um pouco o nosso intelecto, a nossa percepção sobre esse lugar tão maravilhoso, que é um quilombo enorme, né? Também veio de um quilombo, né? Terra de Itaopé-Açu. Veio de quilombo de uma comunidade. Como a gente não tem um reconhecimento nessa comunidade? De todas as pessoas indígenas que habitam lá, a gente chama caboclo. É como eles mesmos se identificam, como nós mesmos nos identificamos, como eu mesmo me identificava. Porque uma vez que eu encontro a minha origem etnológica, eu acabo de mudar esse significado e trazer a minha questão indígena, sim. Porque eu estou nesse processo de descoberta, trouxe uma pena, mas quem sabe na próxima vez eu não posso vir com o meu cocá, né? Representando o meu povo baré, né? Que é de onde eu estou quase conseguindo ter uma identificação um pouco mais geográfica de onde vem a minha origem, né? Mas essa terra de onde a gente está falando é uma terra de barés, mas também de Dessanas, Aimiris Atuaris e de outras dezenas e dezenas de etnias. Numa última pesquisa feita pela comunidade indígena local, temos aproximadamente 16 grupos etnológicos ali naquela região, né, ali de Novo Airão, que é a região norte do Amazonas, é a região metropolitana também de Manaus, mas é a parte da Amazônia que é uma Amazônia mais verde, mais virgem, é a mata mesmo, é a floresta, é onde a gente encontra árvores centenárias ainda em pé, não é? É onde o povo vive da pesca, ainda tem pessoas que vivem de caça, né? Porque é o único meio dos caçadores que vivem naquela região de sobreviverem, não é? Então, assim, quando eu vi outro dia sobre as queimadas, né? E um empresário falando, mas como vocês ficam falando das queimadas, mas é o próprio caboclo da mata que taca fogo para fazer o roçado dele? Vocês estão falando das queimadas aí atacando o governo, mas é o povo que faz isso. O povo que mora naquela região vive de uma forma ecológica e sustentável. Eu venho desse lugar e eu posso afirmar isto, porque na beira da casa onde eu nasci, da minha vozinha, Mãe Rosa, salve, salve, Mãe Rosa, uma mãe de santo, uma curandeira de Umbanda, que tem seu terreiro no meio da floresta amazônica e que dá o nome do projeto Cura Amazônica, porque ela, como curandeira, inspira a gente a pensar essa palavra cura em diversos sentidos, né? Se cura significa o bem-estar, se cura significa a estabilidade, o equilíbrio mental, físico e espiritual. Então, por que não, né? Utilizar essa palavra e colocar ela num projeto que fala de arte e ciência, em um sentido mais amplo e desmistificando isso, porque, mas você está falando de curandeirismo. Não é curandeirismo. E se for curandeirismo, qual é o problema de ser? Somos curandeiros, então. Curandeiros de uns dos outros, porque nos curamos, nos olhamos, nos damos as mãos, falamos palavras positivas, transformamos o nosso entorno e plantamos sementes de luz aonde a gente estiver. Então, nós somos esse curandeiros, curandeiras e curandeiros, né? Qual é o problema? Muito pelo contrário, é a solução, porque a gente está falando de cuidado, né? De cuidado pela arte, transformação pela arte, e unir a arte e a ciência com um propósito maior, que é cuidar da terra, que é como que a gente poderia adiar essa queda do céu, né? Para que, imagina a terra sucumbindo, o céu caindo, e a catástrofe que seria a gente perder o nosso espaço físico, que é o território que nos foi dado, né? O território mais antigo que existe, a nossa casa é a terra, e a gente se fecha em quadrados, achando que isso aqui é a resposta para uma vida, não é? Tem gente que luta, muita gente luta, e uma luta merecida pela sua casa própria, num lugar onde o território é desterritorializado, né? É desapropriado, onde os povos indígenas são, né, têm as suas terras sem a demarcação devida, e quando é demarcado, tem uma nova legislação sempre que vai lá e toma e tira aquele direito de um povo que é originário, né? Um povo que nasceu aqui, que tem esse direito por ancestralidade. Imagina, um direito por ancestralidade, está além do mundo físico, sabe? O povo que originou todos nós, os povos pretos, os povos indígenas, nos originaram. Então, devemos ter esse respeito. E, então, quem sabe, na próxima vez, eu falei, trouxe esse recorte para pensar que eu possa descobrir, né, a minha etnia e vir com o meu cocá, porque eu já tenho o meu cocá, mas eu não tenho coragem ainda de colocar. Mas daqui a pouco vai ter aqui o ori certo para que eu possa colocar, né? Porque é no ori, a gente muda o ori e aí, né, busca informação, busca conhecimento, transformação, cai a nossa ficha, nosso insight e a gente consegue se manifestar. Então, esse projeto no qual eu venho representando uma organização, temos aqui um dos fundadores da organização, Christian, o Kadosh Olive, desde o princípio
da organização é um grande colaborador e faz parte do departamento social da Organização Cura Amazônica. Minha mãe também está ali, né, com uma parte, acho que ela saiu, mas ela estava bem ali. Ela está cuidando da parte do empreendedorismo sustentável da organização. Mas esse projeto, a gente tem que falar, primeiro, de território, né? Então, eu queria mostrar mais ou menos... você pode passar um pouco para a imagem onde eu vou apresentar aqui o território onde a gente está. Isso que nós estamos vendo é o estado do Amazonas, a parte do norte. Ali nós temos um centro, a região metropolitana Manaus, aquela parte cinza. Boa parte daquela parte cinza ali é o polo industrial de Manaus, né, que é um dos maiores polos industriais do Brasil, que produzem todos os nossos aparelhos eletrônicos, nossas baterias de celulares, de computador, vem de lá, né, vem da floresta amazônica. E descendo um pouco o rio, nós temos ali o Rio Negro, ali a localização onde a gente está. Eu acho impressionante isso, porque, inteligentemente, né, o IBGE conseguiu reconhecer a originalidade do território de Novo Airão, colocando aqui um nome chamado Taucapeçaçu. Está vendo ali? Taucapeçaçu, o nome que eles colocaram para identificar Novo Airão. E hoje, o nome reconhecido, o nome geograficamente, né, para localizar o território, é Novo Airão. Não existe essa palavra Taucapeçaçu. Né? Mesmo assim, a gente pesquisando descobriu que essa palavra está errada. Não seria Taucapeçaçu, seria Tauapé-Saçu, né? O nome indígena. Está errado ainda assim. Mas que bom que pelo menos tem um registro ali, né? Ou seja, de uma maneira ou outra, a gente está sendo um pouco ainda... A ancestralidade, acho que está mexendo com a tecnologia, os espíritos estão mexendo com a tecnologia, falando, coloca o nosso nome de volta, queremos resgatar a nossa história, por favor, não esqueçam do nosso nome, de quem nós somos, né? E acaba mexendo um pouquinho ali. Mas esse lugar aqui que vocês estão vendo na frente, aqui é a organização, e aqui é o Rio Negro, né? Aqui é Novo Airão. Todas essas pequenos aglomerados verdes ali é o Arquipélago Nacional das Anavilhanas, né? Que é um dos maiores arquipélagos de ilhas do mundo, a maior reunião de ilhas, de micro e macro ilhas que existem na Terra. Nesse trecho que eu coloquei aqui, do Vitor Leonardi, do livro Os Historiadores e os Rios, uma história da Amazônia, da ruína na Amazônia, nesse livro é onde eu trouxe a referência do nome, né? É o único livro, o único registro histórico que nós temos onde a gente pode resgatar o nome dessa cidade, né? Que é Tauapé-Saçu. Pode ver, são 2 S's, não é? Que ele colocou porque ele, com certeza, conversando com os povos, né, da região que habitavam naquela época, década de 60, 70, ele conseguiu encontrar o melhor nome, né? Então, a gente se regionaliza, a gente identifica um nome para mudar, para trazer um registro, uma história indígena para uma história portuguesa, né? Porque o português, né, se empoderou, ganhou poder, né, a nossa língua oficial, mas a gente tem aí, né, um grande desafio de resgatar os nossos princípios etnológicos, né, na palavra, na ortografia indígena. Né? Esse aqui é o livro do Vitor Leonardi, Historiadores dos Rios e os Rios, né? A natureza e ruína na Amazônia brasileira é uma das principais diferenças que nós temos. Mesmo assim, ainda existem coisas nesse livro que a gente pode pegar outras referências e fazer um apunhado argumentativo para trazer outras formas de pensar, como, por exemplo, a questão quilombola, que eu queria muito trazer. Nós, nessa cidade de Novo Airão, Tauapé-Saçu, que é um município ecológico, conhecido pelo turismo ecológico, a gente tem lá o segundo maior quilombo do estado do Amazonas, não é? O Quilombo do Tambor. Esse é o arquipélago das Anavilhanas, onde estamos localizados, e a razão pela qual nasceu o Projeto Cura Amazônica, porque o meu pai, um homem indígena, professor, um estudioso, pesquisador da ciência e da biologia, biólogo, ele detinha como patrimônio 102 hectares de floresta amazônica nativa nas proximidades desse arquipélago, numa região um pouco mais longe, que foi batizada posteriormente de Grutas do Madadá, né? Grutas por causa da surpresa que você encontra quando você viaja e vai até esse local, né? Você entra na floresta, na verdade você já está indo no barco, né? Fazendo uma viagem de barco de 5 horas aproximadamente para chegar até lá. E quando pensa que não, você começa a ver pedras enormes, pedras gigantes, ruínas, né? Dentro da mata você encontra cavernas e ruínas, mas na parte exterior da floresta você tem como porta de entrada pedras desse tamanho, como essa que foi batizada de pedra sanduíche, não é, pelos turistas, né, americanos, com certeza, parece um sanduíche, vamos dar o nome de pedra sanduíche. E aí ficou conhecido por esse nome, essa maravilhosa monumento aí, que é só um de uns 50 que você encontra, e muitos que não foram ainda catalogados. A gente foi fazer uma expedição para fazer o reconhecimento
junto com o topógrafo, para poder descobrir a região física da Terra, e nós encontramos pedras que nunca foram vistas por ninguém, porque ficam em áreas muito virgens ainda, que você, para entrar, tem que ir com uma pessoa, né, tem que ir com um caboclo, com um teçado, abrindo um pouco a mata, assim, fazendo um caminhozinho para a gente passar, e a gente encontrou cada preciosidade que nunca foi catalogada. Então, o que a gente tem nesse ambiente? Nós temos um sítio arqueológico vivo, natural, uma floresta viva. Nós temos um laboratório de ciência viva dentro da floresta amazônica, uma parte que nunca foi tocada, que é selvagem, e que meu pai, ao falecer em 2017, deixou esse patrimônio. Além de ter me deixado com muita saudade, me deixou essa responsabilidade que eu fiquei, a princípio, eu entrei num processo que meu pai, eu não tive a oportunidade de me despedir do meu pai, não é? E... Com licença. A última vez que eu vi meu pai foi em 2014, em dezembro, novembro, por aí. Em Novo Airão, eu estava morando em Manaus, fazendo teatro. E eu fui até Novo Airão e meu pai sabia já que eu ia viajar para o Rio de Janeiro. E aí eu falei, pai, eu assim, não sei o que falar. Ele falou, não precisa falar nada. Se você está indo seguir o seu sonho, vá tranquilo, porque eu quero muito que você realize o seu grande sonho de ser um artista. Eu sei que aqui na nossa terra não tem essa possibilidade para você, não tem uma formação artística, mas então vai, porque eu tenho certeza que o seu caminho vai ser iluminado, tá bom? Eu te amo, meu filho. Aí ele me deu um abraço e falou, e qualquer coisa que... Um professor, meu pai, qualquer coisa que você precisar, meu filho, você me liga, eu dou um jeito. Pode ser dinheiro, eu não posso não ter, mas eu dou um jeito de conseguir te mandar, tá bom? Mas me deixe saber. Eu entrei no ônibus de rodoviária de Novo Airão, fui para Manaus. Né? Em 2017, no Rio de Janeiro, no dia 7 de setembro, meu pai veio a falecer. Né? E soube a notícia por telefone, ele tinha 49 anos de idade, teve uma morte muito súbita, né? Inesperada, e deixou essa saudade, esse vazio, né? Dentro do nosso coração. Fiquei deprimido um tempo, sem saber o que fazer, não olhei para esse lugar, não olhei para esse ambiente, não cuidei, e deixei passar, até que sofremos algumas ameaças, que eu vou dar um pulo para finalizar a história, senão são muitos detalhes. E aí, a gente, me curando, me purificando, me espiritualizando, estudando, eu fui descobrindo que a gente tinha que recorrer ao nosso direito, que era a herança do meu pai, não é? E que se ele passou os 49 anos de vida dele protegendo este lugar, por que será que isso agora viria sobre a minha responsabilidade, dos meus irmãos e da minha mãe, não é? Então, começamos a pensar, a gente desde 2018 estava já criando um laboratório que não sabíamos que era um laboratório, era um espaço de pesquisa livre. A gente não queria fazer um teatro que fosse convencional, nem comercial. Queríamos fazer um teatro que fosse um teatro performático, que fosse ritualístico, que falasse sobre nossa avó, minha avó, sobre as histórias dela, sobre os cânticos que foram se perdendo ao longo do tempo. Os rituais, eles foram se esvaziando de uma forma. E o que tomou lugar na sala foi a TV. A televisão ganhou um lugar, ganhou uma grande dimensão, assim, todo mundo para assistir novela, e aí aquele momento que a gente tinha, quando eu era criança, de sentar em roda, que minha avó cantava, né, pra gente, cantava canções como uma que eu cantei ali, que a gente retrouxe agora, que é coragem, meu marinheiro, coragem pra navegar, coragem, meu marinheiro, coragem pra navegar, e o seu nome é Júlio Galego, seu palácio é de palha e cipó, e o seu nome é Júlio Galego, seu palácio é de palha e cipó, e as águas são cristalinas, cristalinas no mar. E a minha avó é uma cabocla, nunca viu o mar, né? E cantava para o mar, porque ela virou uma mãe de santo. Ela é uma mãe de santo muito conhecida na região, né? Conhecida como uma mulher que você pode ir quando não tem mais para onde correr com a ciência, com a medicina. Vai para minha avó cuidar de tumores, de coisas doenças terminais, né? E ela acaba espiritualmente cuidando de muita gente e recebeu esse respeito pela comunidade, né, ao seu redor. E a gente tem trabalhado também para conseguir levantar essa cultura que ela nunca deixou morrer. Todo ano, durante as 2 ocasiões, ela faz as festas para os caboclos dela, né? São caboclos da linha da encantaria da Umbanda, né? Então a gente é da linha da encantaria, da macumba da encantaria, que é a macumba da música, a macumba do cheiro, das essências, dos perfumes, né? Das velas, né? Uma macumba naturalista, né? Uma macumba que trabalha, também faz oferendas, né? Tem a parte das oferendas, eu sou vegano, não me envolvo muito com essa parte, mas assim,
Tem as oferendas também que a gente faz artísticas, né? A gente faz oferendas artísticas aí que eu me incluo enquanto artista, né? Vou para as cerimônias, vou para o garapé, né? As águas são cristalinas e lá tem um garapé de água cristalina, um garapé maravilhoso com uma água pura, uma água transparente no meio da floresta amazônica, a verdadeira água mineral, que não precisa ser envasada, engarrafada, você vai lá e bebe, toma banho, meu Deus, é uma cura. Você entra naquele garapé, ela fala, esse garapé é sagrado, tá? Então, toda vez que você toma banho, peça permissão para entrar, e ao entrar, faça, né, um banho sagrado, não polua, não jogue sabão, entendeu? Tem esse cuidado, tem esse lugar ecológico que ela nunca fez uma faculdade de sustentabilidade, de ecologia, de ciência, de biologia, para entender como cuidar do lugar que ela habita, porque ela mora lá, ela cresceu lá. Então, como que os empresários vêm falar que a culpa do desmatamento, que a culpa das queimadas é de um povo que vive em equilíbrio com o seu lugar? Se tem um povo que cuida daquele lugar, são as pessoas que habitam lá, são os povos originários, são os indígenas, são os caboclos, são os ribeirinhos, sabe? Então, a gente tem que mudar essa visão também, porque uma empresa falou, a mesma empresa que deu esse discurso, o empresário lá falando, mas a gente não pode fazer nada. Por que o plano industrial não faz alguma coisa para cuidar das queimadas aí que está acontecendo no Amazonas? Porque a culpa não é das empresárias, a culpa é dos caboclos, sabe? Os caçadores, entendeu? Eles que desmatam, eles que derrubam as madeiras, os madeireiros, sabe? Cara, entende? De onde vem essa madeira aqui, entende? Sabe? Então a gente começa a pensar nisto. Não é um madeireiro simples que traz isso aqui para cá, não. Isso aqui é sofisticado, tem um acabamento, entendeu? E esse povo faz um manejo sustentável dessas árvores, né? Derruba para construir a sua casa e a casa de madeira. Não estão construindo lá uma casa de concreto no meio da mata. Um dia aquela pessoa vai morrer, aquela casa vai ser comida pelo cupim e vai voltar para a mata. Entende? Vai voltar a ser mata. Vai ser comida pelos bichos da terra, que são os cupins. Então, me disse isso não é ecológico sustentável, não é? Então, essas queimadas que estão sendo causadas pelos fazendeiros, que são fazendeiros, inclusive são fazendeiros bolsonaristas que estão fazendo isso, nós não temos nenhuma referência concreta para falar disso, e também não podemos citar nenhum nome, porque a gente não sabe, eu atuo nessa região, né? Então, assim, que seja na paz e na harmonia. Mas sabemos que quem está atacando fogo na floresta agora, centenas de hectares, são fazendeiros bolsonaristas que estão construindo pastos para aumentar a indústria da carne bovina. É essa que é a verdade, entende? Eles estão fazendo isso nesse momento para atacar o governo que está lá agora, o governo Lula, porque eles querem que passe uma imagem de que o governo não está protegendo a floresta. E é muito poderoso esses fazendeiros, entende? Eles andam armados, sabe? Eles andam equipados com grupos de pessoas. Então, assim, não dá para nós acharmos isso um romance romântico, a Amazônia. Não é um romance, não é romântico. É uma coisa muito emergente, é uma urgência. Olha o que está acontecendo. Dos 162 municípios da Amazônia, 160 municípios atingidos pelas secas. E eu li agora recentemente que já chega o número, todos os estados sofreram a seca. Os 162 municípios do estado do Amazonas sofreram com a seca. A pior vazante que já houve na história. Entende? Os ribeirinhos sofrem com isso, porque são pessoas que vivem ali ecologicamente. Aí, quando eu chegar a parte do gráfico, eu queria que você parasse. Você pode, esse é mais visual, eu queria que você parasse o próximo. Para agora a gente fez essa introdução, eu não sei como está meu tempo. Vamos para as partes do que a gente tem feito, do que a gente está fazendo, né? Porque a gente está atuando, tem atuado, né? Para que nós conseguíssemos proteger esse lugar, eu tenho que citar esse homem que está aqui na minha frente, o Christian Gunê, porque graças a ele, o inventário do meu pai, ele se sucedeu, não é? Ele foi uma pessoa que, além de incentivar que nós criássemos uma organização sustentável e ecológica, é uma pessoa que também tomou iniciativas legais para que nós pudéssemos proteger aquela floresta, e hoje, dia 23 de novembro de 2023, nós temos a partilha bem-sucedida, o juiz da cidade de Novo Airão assinou e decretou o inventário oficial. Então, a gente está finalizando. Agora, em dezembro, a gente recebe, eu e meus irmãos, recebemos cada um título do seu pedaço de floresta, né? E a minha missão meus irmãos já estão cientes do projeto, já sabem, né? Muitos apoiam o projeto também quando vai lá, quando está acontecendo. Mas é certo, né, que vai ser um trabalho de contínuo para que a gente consiga argumentar e conscientizar da importância de a gente continuar protegendo o local, né? Mesmo que cada um construa a sua casinha lá, precisamos que tenha esse cuidado, né? Porque o nosso interesse com a Organização Cura Amazônica que ela nasceu... Eu sou um artista, né? Eu sou um ator, eu sou um produtor cultural, também fiz uma formação em direção cinematográfica pela
Academia Internacional do Cinema, uma formação técnica, e agora estou fazendo licenciatura em teatro, né? Meu pai nunca queria que eu saísse do campo do estudo, da universidade, da pesquisa, e eu relutei, falei, não, você é artista, pai. Eu sonho, eu quero me expressar como artista. Meu filho, mas ser professor, você está transformando o seu entorno ali, a sua plateia são os alunos, não sei o quê. Eu falei, eu sei, meu pai. Pode deixar no gráfico no anterior, por favor, porque eu vou falar daquela tabela. Muito obrigado. Eu sei, meu pai, mas eu tenho essa vontade no meu coração. Ele falou, tudo bem, siga o que você quiser fazer, eu quero que você seja feliz. Né? Mas, né, depois que meu pai morreu, eu fiz um vestibular na UFBA e passei para a licenciatura em teatro. Né? Então, daqui a pouco me formo professor em teatro. Né? Então, assim, não sei como que isso, qual foi o mistério, que a DOSP me mandou o vestibular, eu me inscrevi, eu falei, licenciatura, mas eu no bacharelado, por que eu vou para licenciatura? Aí eu falei, licenciatura é muito interessante, eu tenho essa pesquisa, então eu vou desenvolver minha pesquisa na licenciatura, ainda mais uma pesquisa pedagógica, eu já faço formações artísticas. Então eu fui criando os vínculos, pensando, poxa, é isso que eu tenho que fazer mesmo. Eu fui, pá. Então, acredito, sim, quando a gente reverencia os nossos ancestrais, eles ajudam a gente de alguma forma para que nós encontremos o nosso verdadeiro caminho, né? Então, aquele sonho se transformou num sonho melhor ainda, porque, além de ator, também tornei professor, poderei ajudar aquelas comunidades que não têm formação. Olha que interessante isso, no Novairão não tem escola de teatro, não tem escola de música, não tem escola de dança, não tem escola de artes visuais, né? Temos artistas, né? Assim como eu, que lutam e que trabalham ali com sua própria, às vezes e muitas vezes com seus próprios recursos, porque até você acessar um recurso de incentivo público é um caminho, né? Então, quem sabe não poderemos fundar futuramente nesse lugar futuras escolas de artes integradas, né? E que os jovens da futura geração, dessa geração mesmo, porque ainda não tem, né? Poderão ter formação lá, se formar artistas lá, trabalharão lá, né? E não precisarão emigrar como eu fiz, passando por essa dor horrível de ficar longe da minha mãe, do meu pai, da minha avó, do meu povo, né? Da minha cultura, para ir para outra cultura. Mas foi o meu caminho. Então, nasceu essa ideia, a gente, enquanto artista, queríamos criar uma ideia cultural para que a gente pudesse fazer um empreendimento sustentável, mas nem era uma ideia de empreendimento a princípio. Nunca pensamos em empreender com isso, porque tinha aquela ideia um pouco mística, de que aquele mito, né? Ah, mas não dá para viver com arte, não dá para trabalhar com arte, não é possível, isso não é, ainda nesse país a gente não pode, né? A gente cresce com essas crenças limitantes, né? Então, assim, para a gente desmitificar isso é um trabalho, e é trabalhando que a gente vai mudando isso, né? Criando resultados. Então, eu pensei, eu não sou um cientista, eu sou um artista, então como que eu vou cuidar de uma floresta? Porque eu quero cuidar, eu quero preservar, quero fazer o trabalho do meu pai, que nunca tocou, né? Também não quero tocar, nesse sentido de você explorar, levar e deixar tudo lá abandonado. Não, eu quero fazer algo que seja ecologicamente correto, né? A palavra, todo mundo fala de ecologia, né? É sustentabilidade, mas o que seria isso na prática de uma forma realmente boa, né? Como é que a gente faria isso cuidando daquele lugar? Então, eu encontro um pensador e pesquisador, estudante, um artista, um ator da cultura, um produtor cultural. Eu fui criando essas possibilidades até que eu pensei, como no Vairão não tem, eu recebia muitas mensagens no meu rede social falando assim, poxa, Eric, você poderia vir aqui fazer um curso pra gente, já que você foi embora para o Rio de Janeiro, estudou teatro, se formou, está trabalhando na sua área como ator, venha dar uma formação pra gente, porque tem muita gente que quer também esse caminho e não consegue nem sair de Novairão, porque não pode ver em Manaus, na capital, porque não tem parente lá, não tem como sobreviver, entende? Então, assim, eu fui ouvindo isso, surgiu a possibilidade ideal, né? Criamos um laboratório chamado Corpo, Voz e Afeto de Novairão, um laboratório de artes cênicas, audiovisual e ancestralidade amazônica, que tinha o objetivo de, durante um período muito curto de uma semana, passar uma formação para quem quisesse o primeiro contato com o teatro e com o cinema, em um laboratório, né? Eu dei nome de laboratório porque a gente iria fazer umas intersecções, né, epistemológicas, inclusive, de diferentes lugares, como um convidado muito especial que foi a Mauri Lorenzo, que participou desse laboratório oferecendo, né, teatro, né, o Sérgio Lobato, que eu conheci na universidade, na Academia Internacional do Cinema, ele fazia direção de fotografia, fazia direção cinematográfica. Nos conhecemos, ele era louco para trabalhar na Amazônia, ele tem uma produtora em Manaus de cinema, convidei ele para trazer a parte do audiovisual, e eu ali como mediador, né, e também compartilhando a minha experiência, criaria-se um laboratório. Deste laboratório, o resultado foi assim, inesperado. Não esperávamos que a boa parte das pessoas que viessem para
o ambiente do laboratório fazer, né, a sua formação artística, o seu primeiro contato com a arte, e também uma formação, porque a gente oferecemos um certificado que daria àquela pessoa já horas suficientes para agregar o seu currículo e ter uma experiência comprovada, né? E também depois a gente iria produzir um filme, então também tinha essa estratégia de pensar assim, vamos trabalhar com uma galera que nunca teve contato com arte, vamos treiná-los, formá-los e depois convidar alguns para fazer o projeto do filme, né? Então, quem veio para o laboratório, comunidades, na maior parte, LGBTQIAP+, e os povos indígenas, que chegaram para fazer teatro e cinema. E ali a gente achava que ia passar alguma coisa, mas a gente só fez para aprender. Porque os rituais, ele teve esse momento de ritualizar, então os rituais que eles trouxeram foi ativando a própria ancestralidade daquele povo, e do nosso povo, nossos parentes começaram a se manifestar, não é? E aí a gente percebia como que as pessoas chegavam entusiasmadas, porém com essas crenças limitantes sobre a arte. Entende? Mas que viam já em mim aquela figura que saiu jovem daquele local do interior e foi para uma grande capital, porque o Rio de Janeiro é conhecido no Brasil inteiro como um lugar bem desenvolvido, né? Feito o marketing dessa cidade lá nas mídias assim dos estados enorme. Então assim, meio que aqui é o Hollywood do Brasil, né? Para o resto do Brasil. Então assim, se você for para o Rio de Janeiro estudar, aprendeu e puder voltar para compartilhar, né, as pessoas ficam assim um pouco entusiasmadas para saber o que você vai falar. Mas a gente aqui aprendeu, e aí teve essa mudança de sentimento das pessoas de quando elas chegavam para fazer o laboratório. Algumas deprimidas, algumas não conseguiam falar, não conseguiam abrir a boca de tanto bloqueio, de tanta timidez. Mesmo assim, alguns, né, uma pessoa, 2 pessoas desistiram, não conseguiram, porque o trabalho do teatro, ele é forte, né? Ele abre as nossas camadas sensoriais para que a gente possa se comunicar com vários sentidos. Não é só a voz que fala, é o corpo que fala, né? É o olho que fala, o ouvido, né? Tá todo o tempo falando, escutando, não é? Tem uns sentidos que a gente desperta também, o olfato, o paladar, né? Com um teatro ainda mais experimentalista, mais sensível, vai para lugares muito mais profundos. Então, a gente percebeu a transformação das pessoas no final do laboratório. Como as pessoas, ao apresentar o trabalho de finalização do curso, conseguiram expressar-se na sua cena com tanta originalidade, com tanta criatividade, com tanta entrega, que eu queria poder mostrar os vídeos aqui, mas eu acabei não preparando, mas na próxima, quem sabe. Depois disso, criou-se um projeto de um filme, né? Um filme que eu vim participar do laboratório da professora Mayra Frois em 2018. Foi em 2019? Num projeto chamado Conhecendo a UFRJ, ela nos convidou o Kadosh, que fazia um trabalho no programa dela de extensão, e ela nos convidou para aplicar o nosso trabalho. O Kadosh traz cenopoesia como um trabalho de teatro popular, que é um trabalho muito forte, e eu traria o meu trabalho que antes eu trabalhava apenas com a bioenergética teatral, né, que era uma forma de, antes da gente despertar a expressividade artística das pessoas, a gente desperta os sentidos dela. Então a gente faz uma meditação, a gente traz alguns instrumentos, eu trazia os meus sinos budistas, né, e a gente fazia um trabalho meio que arte terapêutico antes de começar a entrar em cena. Não é? O Kadosh foi fazer um congresso no Nordeste, no Piauí, e eu tive que representar sozinho a apresentação do trabalho, né, com a maravilhosa coordenação de Mayra Frois. Naquele momento, fazendo aquele laboratório, dentro do Laboratório Anatomia das Paixões, do HCTE, chegaram os pesquisadores, né, vocês, nós. Eu ainda não era um pesquisador, ainda não me considerava assim, né? Chegaram e sentaram para assistir a aplicação para 60 alunos de escolas públicas estaduais do Rio de Janeiro. Teve 2 sessões, ou 3 sessões, né? 3 de 20, né? De 20, então, eram 60 alunos. E aí chegaram essas pessoas como vocês e pegavam caderninhos e anotavam coisas. E eu falei, por que eles anotam? Eles anotam o quê? Por que eles estão isso aqui? Eu comecei a entender pela primeira vez que aquilo que a gente fazia era um objeto de pesquisa. Letra, né? Entende? E ali, naquela experiência, havia uma mudança também de sentimento. Todo mundo chegava meio assim, a gente vai cantar, não acredito, eu não sei cantar. Entendeu? Ninguém queria cantar, sabe? Mas aí a gente faz um trabalho, daqui a pouco todo mundo está cantando, dançando e pulando, se expressando, rindo, chorando, se abraçando, expressando sentimentos
que é isso que adoece quando a gente não faz, quando a gente não expressa nossos sentimentos de uma forma não violenta para as pessoas, falando para elas o que a gente sente, sinceramente, a gente está se curando e curando o outro. E às vezes a gente se engasga, a gente não consegue falar. Por muitos anos a nossa palavra foi calada, não é? Então ali me deu um insight, só que eu não sabia quando que eu iria fazer isso, mas me deu um insight. Fazer disso uma pesquisa, fazer disso um laboratório. Então, o filme Cura Amazônica, que cura com K, é uma homenagem a uma etnia extinta, quase extinta, tem 30 habitantes hoje, entendeu? Curabacairi, né? Aí eu peguei esse nome, né, Cura Amazônica, para homenagear os Curabacairi, e criei essa experiência fílmica arte científica, que é um filme, um média-metragem de 45 minutos, em que a gente faz uma coisa assim, meio que quase inovadora, deve ser inovadora, não vi algo assim ainda, que no filme, a gente tem uma interação simples, uma ideia simples que interage com o público, né? Durante 3 momentos do projeto, pode deixar no gráfico ainda que eu vou na tabela. Me controla meu tempo. Durante tá bom, eu vou falar dessa questão da tabela e do gráfico para a gente ir concluindo, então, tá bom? Nós desenvolvemos uma forma de criar dados com a experiência artística. Então, durante 3 momentos do laboratório, a gente dá uma pausa também artística, né? E a gente oferece para os participantes, no caso de um laboratório físico, eu iria agora oferecer para cada uma ficha, né? E essa ficha tem 9 momentos, 9 enquetes, durante 3 momentos diferentes, né? Então, em cada momento, na enquete número 1, a gente pergunta o que você está sentindo agora? O que você sente? Na número 2, a gente pede para você dar uma nota para esse sentimento, de 0 a 10. Essa tristeza, essa alegria, esse amor, essa paz que você está sentindo, essa depressão, qual é o nível dela de 0 a 10? Você dá uma nota para a sua emoção. Você mesmo se vai lá e se matematicaliza, né? E aí, o que acontece? Isso é feito durante 3 momentos no mesmo procedimento. No início, no meio e no final. Em cada dia do laboratório. O laboratório tem 3 dias. Esse plano pedagógico que mais deu certo até hoje tem 3 dias, né? Então, durante esses 3 dias, em cada dia é feito 3 vezes essas enquetes, que no final temos 9, né? Nesse primeiro laboratório, eu trouxe esse porque é o melhor para eu falar do exemplo que eu quero exemplificar e de como isso é interessante para a ciência, para gerar dados culturais e mostrar que a cultura ela é também um fator científico, um fator de pesquisa, né? E se isso for comprovado de uma forma bem didática um dia, nunca mais teremos um Bolsonaro da vida que vai retirar o Ministério da Cultura, como ele fez em fevereiro de 2019, né? Um decreto que extinguiu o MINC, sabe? Um absurdo, né? Então, eu fui instigado por essa necessidade também, necessidade de, poxa, a cultura precisa provar que ela é eficaz, porque para algumas pessoas há esse sentido, né, de que ela não é importante para a sociedade. Então, aqui nós temos as 3 enquetes, 2 momentos de cada, durante uma participação, do filme, um filme interativo. Durante 3 momentos, o personagem Camaleão Rio Negrino pergunta para os espectadores o que você está sentindo agora, e 0 a 10 dê uma nota para o seu sentimento. Então, hoje a gente está mudando a forma de identificar esses gêneros, porque não tinha nesse gráfico uma forma da pessoa falar que gênero ela tinha. Então, assim, só dava para saber que era um homem ou uma mulher, e não podia também colocar o nome da pessoa para não expô-la, né? Então, assim, hoje isso é diferente. Hoje a gente tem uma identificação de gênero um pouco mais específica. Então, cada um fala, eu sou gay, eu sou lésbica, eu sou trans, eu sou bissexual, eu sou agênero, né? Eu sou não sexual. Cada um pode colocar ali a sua origem, a sua identidade de gênero, né? Então, dessas emoções coletadas durante essas 3 enquetes aqui, a gente tem alegria, nervosismo, neutro, são pessoas que não colocaram nada. Então, eu coloquei neutro. Para poder o gráfico conseguir ser mensurado, eu tinha que colocar ali uma informação. Então, neutro é uma pessoa que não conseguiu falar o que estava sentindo, né? Mas essas pessoas que colocaram neutro conseguiam dar nota. Conseguiam dar uma nota para o sentimento delas. Elas não conseguiam falar o que sentiam, mas conseguem notar o que sentem. Olha que interessante isso. Ou seja, tem pessoas que não têm essa abertura emocional e que, mesmo assim,
consegue falar dar uma nota vibracional, né, para aquilo que ela está sentindo, né? Então a gente tem alegria, nervosismo, calma, ansiedade, cansaço, né? As pessoas podem falar o que ela quiser, colocar estados de emoção também, né? Não só sentimentos. Curiosidade, amor, felicidade, não é? Ali a gente tem amor profundo. Aqui no meio a gente tem libertação, urgência, angústia, tristeza, queimo, alguém falou que queima, não é? Tristeza, timidez, preocupação, raiva. Ali a gente tem amor profundo, gratidão, urgência, leveza, tristeza, paz, esperança, nervosismo, gratidão, inspiração, felicidade, paz e surpresa. E aí, essa tabela me gera um gráfico, né? Então, a gente pode agora ir para o gráfico, e nesse gráfico, a gente consegue ter uma dimensão do que acontece, do resultado disso. O resultado disso, eu fiz um jogo no filme, né? Eu fiz um jogo que foi um jogo meio que... eu fiz de propósito, entendeu? No meio do filme, a gente coloca as questões das queimadas, as questões da poluição do Rio Negro pelo petróleo, né? E as questões da madeireira ilegal, da exploração madeireira ilegal, né? E aí, quando chega, você percebe que no início as pessoas estão com uma vibração que o nível total dá 146, né? Mas na enquete número 2, que é o momento das queimadas, onde eu coloquei propositalmente imagens que dão um sentimento um pouco mais baixo, abaixou a vibração das pessoas, entendeu? Ali o nível foi menor, entende? O gráfico desceu no meio do projeto, do processo do filme, quando ele mostra imagens que são perturbadoras, que são sensíveis, né? E no final, que são imagens de beleza, de purificação, em que a floresta está se renascendo, está brotando, que a Amazônia está se purificando, a Amazônia está se curando, né? Sobe de novo novo gráfico e é o momento em que mais a gente tem pontos, né? A gente foi para 163, o número total, não é? De níveis emocionais, que é como a gente chama o gráfico das emoções ou gráfico emotivo, tá bom? Esse é o resultado desse primeiro trabalho, né, do laboratório, tá bom? Isso é uma conclusão sobre o gráfico, mas para concluir, eu acho que a gente pode dizer que a arte, ela tem esse fator de mudança de sentimento. Se ela for utilizada para mudar os sentimentos de uma forma positiva, a gente vai estar mudando a sociedade de uma forma positiva. A gente vai estar construindo uma cultura diversa, que é o nosso objetivo, né? E o nosso desejo, construir uma diversidade cultural, uma aceitação, um respeito amplo e também que isso se mantenha, se sustente, porque não adianta a gente falar de uma cultura se ela não consegue se manter viva, se ela não tem incentivo, se ela não tem uma política que fomente ela. Então, é preciso que esse Ministério da Cultura se mantenha assim como está agora, com uma presidenta mulher lá, né, preta, que representa a gente e que vai lutar para que ele se mantenha vivo, né, no momento em que a gente precisa dessa política, né? Muito obrigado. Pode colocar no próximo, para eu deixar uma imagem no fundo. Deixa eu ver aqui, o tempo está avançado. Eu consigo, vou marcar aqui. Obrigado. Desculpa. Eu sou meio sistemático, então tudo para mim tem que seguir uma lógica, coisa de pisciano. Vou botar a culpa no signo, claro. O Kadoshi, ele é membro dessa organização e ele cuida desse departamento que a gente chama de departamento sociocultural e ambiental. Porque assim que finalizado o processo inventarial do meu pai, a gente pretende formalizar a organização, porque a organização hoje pertence à minha produtora, que é a Borboleta Azul Filmes, né? É um braço de departamento que nasceu um laboratório de produção cultural dessa produtora, né? Então, pertence até o momento à produtora. Mas logo, em breve, ela vai ter ela vai ser uma entidade independente. Por isso que eu chamo hoje de organização livre, porque ela ainda não é uma entidade independente, mas ela pertence à Borboleta Azul. E o Kadoshi cuida desse departamento sociocultural, né? Gente, nossos passos vêm de longe. Primeiramente, uma boa tarde a todos e a todas aqui que compõem a 16ª edição do Congresso Cienciário História. São 13 anos de história aqui na casa, né, que eu fui acolhido aqui pela Mayra, quando nós nos conhecemos no Fórum de Ciência e Cultura. E depois esse encontro se estende a Marta. Aqui eu quero saudar
a todos vocês que estão aqui, porque, para mim, pensar um congresso, pensar um evento, não importa a quantidade de pessoas envolvidas, mas o que importa é a qualidade com que o evento acontece, né? E se vocês estão aqui nesse dia chamado hoje, é porque tem uma importância muito grande. E para mim é motivo de muita alegria, muita honra compor esse painel, essa mesa, com Gabi, com o Eric, né? E eu estendo esse lugar do encontro, né, com essa possibilidade de troca. Antemão, quero agradecer, Gabi, por explanar de forma tão esplendorosa esse ponto de pensar territorialidade e cultura, e aqui eu falo no lugar não só de artista, mas de fazedor de cultura, de produtor, e também afirmando um corpo, né, esse corpo dissidente, que vem de um território chamado Piauí, o estado do Piauí. Sou forjado e nascido ali na cidade de Teresina. Alguns que acabam me conhecendo perguntam, mas você é de onde? Você é baiano? Eu digo, não, gente, talvez eu vou até pedir a cidadania soteropolitana, mas eu venho desse lugar, né? Isso é o Brasil, né? Pensando essa dimensão de um Brasil real, de um Brasil histórico, de um Brasil profundo. E esses marcadores, né? E eu até fiz uma troca com o Eric quando eu hoje fui convidado para compor essa mesa, né? E me sinto muito representado porque o aquilombamento é isso, né? E nós estamos aqui num aquilombamento, pensando esse território aqui, que é o HCT, que é o NCE, que é a cidade universitária aqui, nessa região da cidade, né? Então, Gabi, eu fiquei muito mexido, porque tu me ativou memórias. Eu fiz o Gota d'Água, eu era o Creonte. E era na época que era no Teatro Agildo Ribeiro, no Meia, né? Então, é um percurso, é um caminho. Então, resgatar essas memórias, essas narrativas, né? E de tudo aquilo que você trouxe. E lembrando que Nego Bispo é meu conterrâneo, é claro que eu tenho que puxar a sardinha, né? O Nego Bispo é meu conterrâneo, é piauiense também, né? E pensar o tema central desse congresso, né? A queda do céu. E a minha visão, dentro de uma perspectiva de resgatar essa episteme, né, o contexto do pensamento e da ação, que é a praxis, né, a teoria com a prática, e toda a minha narrativa, toda a minha construção, né, aqui nesse lugar de fala, é justamente eu trago as vivências nesse corpo, né? Sou oriundo de classes populares, classe trabalhadora, né? Ali na cidade de Teresina, no bairro do Promorá, fruto de conjunto habitacional. Então, todos os meus processos artísticos, eles são basiladores, porque, por eu ser forjado nesse lugar, dessa territorialidade, a casa, para mim, me remete a um contexto de pensar o Brasil a partir da moradia, da habitação, né? Porque quando a minha avó materna, que já não está mais entre nós, que já foi para Ourum, a minha avó era uma mulher que não sabia ler nem escrever, mas que detinha os saberes e conhecimentos que eram partilhados, né? O que chamam hoje de saberes tradicionais, né? E eu olhava para aquela senhora em torno dos seus 40 anos, né? Quando a minha avó ela ganha um imóvel, né? Uma casa de Coab. Minha avó nasceu na cidade de Valença do Piauí. E a minha bisavó nasceu em Prata do Piauí. E aí eu fui através do monólogo, eu era uma criança terrível. Eu peguei o monóculo e eu dizia assim, nossa, aqui tem uma história sendo contada através do monóculo. E eu olhava aquele monóculo e eu fazia a composição daqueles corpos, daquelas pessoas que migraram para a capital, que é Teresina. Teresina é a primeira capital do Piauí, que é uma cidade planejada, né? E aí e foi uma cidade forjada. E aí, marcando esse lugar, essa territorialidade, né, e esse contexto do que a gente chama aqui no Rio, né, do subúrbio, né, e desse território de favela, né, esse contexto desse pauperismo, assim, quando tu foi falando, me remeteu ao Lukács, a ontologia do ser social, assim, né, que ele confronta esses processos dos sujeitos, assim, como um marcador. E o lugar do encontro, né? Mayra, Marta, que são pessoas que me acolhem aqui nessa casa, a Sila, que é uma querida também, a Sila McDowell, e estendendo também esse carinho a todos que estão aqui, né? Os que eu conheço, os que eu não conheço, Tainá, professor Agamenon, a Lux, e o HCT é esse espaço, né? Olha que nome lindo, História das Ciências e Técnica e Epistemologia. E eu sou... Pois é, e eu sou forjado na palavra. A palavra, para mim, tem que ter sentido. É como eu como um alimento quando eu me nutro, né? E eu transformo essa palavra em ação.
É tudo muito lindo, olha como eu estou posicionado, segurando o microfone, falando pausadamente, mas eu estou falando de uma realidade, né? A minha fala, a minha voz, sendo uma voz que assume esse protagonismo, é uma voz que carrega essas simbologias, né? Por isso que eu estou falando nesse lugar, né? Marcando esse lugar de onde eu vim. Então, ali naquele território, eu pegava aquele monóculo e eu dizia assim, poxa, a minha avó não sabe ler nem escrever e tem essa habitação, essa casa de Coab, então ela tem essa história, ela carrega essa história. E aí eu questionei ela porque ela era funcionária pública. Eu dizia, vovó, como é que... Gente, eu era terrível, eu sou muito genioso, né? Eu sou perfeccionista, por isso que eu estou marcando aqui o tempo para poder conduzir esse diálogo nosso, dentro dessa estrutura da roda dialógica, dialética, de forma atenta aos sinais, né? Quem tem olhos veja, quem tem ouvidos ouça. E a palavra para mim é isso. E trazer e pensar a queda do céu, citando Schopenhauer ou Krenak, é pensar dessa queda do céu e trazer o céu na terra, né? O que é a simbologia disso, né? Então, em meio ao deserto, em meio ao lugar de sequidão, em meio às intempéries da vida, né? Eu fui uma criança que, aos 4 para os 5 anos de idade, eu sofri com tênia. É esse cenário, é esse contexto. Eu fui contaminado com tênia ali no município de Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro, e a minha avó, quando soube que eu estava passando por essas situações aqui no Rio, de descaso, de violações, né, ainda criança, ela dizia assim, eu quero esse menino para me criar, porque ela tinha uma casa de Coab e se estabeleceu como funcionária pública. Lembrando que foi antes da lei de 88, né? Porque antigamente a Igreja Católica ela tinha muito poder, principalmente quando se tratava dessas ações expedicionárias, que eram os padres italianos que vinham para o Brasil e se instalavam no Nordeste, nas paróquias, e pensando no contexto de municipalidade de prefeitura, quem mandava nesses territórios, nos rincões do Brasil, era a Igreja Católica, né? Porque não tinha essa estrutura de Estado como a gente entende hoje, né? Essa dimensão do Estado brasileiro, né? Enquanto estrutura de poderes, né? Isso só se afirma com a nossa Constituição. E aí eu tenho uns entraves, umas loucuras que eu gosto de refletir, a historicizar esses processos para compreender a realidade que a gente vive hoje, né? Por exemplo, INPS, direito à saúde, né? E a Constituição brasileira, a Constituição Cidadã, a partir do nosso Sistema Único de Saúde. Eu tenho esses... É meio que um devaneio, mas eu estou marcando esse tempo histórico, né? Que aí eu estou trazendo aqui uma mulher que nasceu em 52 e a minha bisavó nasceu em 1930 e alguma coisa. E aí ela me pega para me criar e ela faz o famoso pega o pilão, macera a erva, e se eu contar para vocês, ninguém acredita. Eu tomei criolina, não sei como é que eu estou aqui vivo, tomei criolina com azeite de momona. Então, a minha avó era essa mulher que fazia o antídoto e aí a tênia saiu do meu corpo, né? E eu sobrevivi. E hoje eu estou de pé, narrando essa história para vocês, num lugar de muita potência, né? Num lugar criativo. E a arte foi que me impulsionou, ainda nos bancos escolares. Eu sou forjada por essa mulher que nos deixou aos 71 anos de idade, mas que me deu valores que eu carrego hoje para o meu resto da minha vida, em tudo que eu faço. Eu carrego um pouquinho de cada um de vocês, carrego um pouquinho de Mayra, carrego um pouquinho de Marta, de Sila, de Tainá, de cada um de vocês aqui, porque é o processo de ressignificar esses saberes, né, e compartilhar esses conhecimentos. E aí a universidade, ela passa a fazer sentido na nossa ação in loco, né, no que a gente faz fora dessa cidade universitária, né, o que a gente faz nos nossos logradouros, nas nossas instituições, nos espaços em que a gente atua. E a arte, para mim, está nesse lugar, né? E aí eu sou forjado nessa dimensão da cultura e na relação do território. O meu encontro com o Eric, né? Aí agora eu vou falar do momento presente, acontece no ano de 2018, quando a gente vai fazer uma residência artística, né? Que era o projeto era Laboratório de Intervenções Urbanas, o LABIC, LABIU,
E aí eu já vinha de um processo com um projeto com Ivana Bentes, que era a primeira edição do Labic, que eu participei, a Marta também. E aí eu falei assim, poxa, eu quero, num processo de construção de residência artística, e eu sempre fui muito engajado. Então, tal que o meu diferencial hoje como artista transdisciplinar é justamente pensar esses processos de violação de direitos. Hoje, eu sendo forjado como ativista dos direitos humanos, tudo que eu faço, por exemplo, habitação. Eu fiz um projeto chamado Inhabit, que é o corpo que habita, que eu falo da casa de Coab, né? Porque o contexto de moradia, gente, é novo. Habitação só surge para os brasileiros a partir dos anos 80. Isso é uma questão que é importante a gente perceber. E aí, quando surge o contexto de favela, né, Gabi, a gente lembra aqui que teve um marco que foi o governo Carlos Lacerda, né, o quilombo de Sacopã, que fica ali na Lagoa, é fruto desse processo, né? Então, assim, a Sandra Cavalcante, que já não está mais entre nós, ela foi uma pessoa que provocava vários processos assim de violação de direitos, assim, e aí a gente resgatar essa memória para a gente não reproduzir o que foi um passado de obscurantismo. E aí, olha esse momento lindo, né? E aí, trazendo essa experiência atual... Ele está coletando cupuaçu no meio da floresta. Esse é o terreiro da minha avó. Foi um processo, e aí eu vou falar agora desse momento, desse meu encontro com esse menino. Eu disse, nossa, na residência artística conheci ele, e eu perguntei, você é de onde? Eu me interesso muito pelas pessoas, assim, né? Eu olhei para ele, eu vi um negócio diferente nele aqui no Rio. Eu disse, você é de onde? Ele disse, eu sou do Amazonas. Eu disse, nossa, eu tenho muita vontade de conhecer o estado do Amazonas. E nós tivemos esse encontro, e um belo dia ele morava num bairro da Gamboa, ele disse assim, vamos na minha casa tomar um cafezinho comigo. Aí quando eu chego na casa dele, a Sirlene estava aqui no Rio, ele me oferece um café com noz moscada, e eu tomo café sem açúcar. Eu digo, nossa, café com noz moscada, esse menino é muito especial, porque me deu café com noz moscada, e eu tomei aquele café com noz moscada, e desde então eu fui impactado, né, por esse projeto que ele constrói a partir desse nosso encontro numa residência artística. E aí, quando foi comecinho desse ano, eu fui para o Amazonas, ele me convidou, e eu fiquei 1 mês e 15 dias lá, vivendo outra realidade, outro tempo, né, outros processos, assim, e outras vivências, assim, na relação com a natureza. É outro tempo, gente, assim, pensar esse contexto de cidade, né, e esse contexto de como a gente lida com os processos, porque a cidade grande, a metrópole, ela vai nos aniquilando. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente que mora aqui no Rio, a gente que lida dentro de um contexto de violência, dentro desse contexto de cidade, a gente precisa se aproximar da natureza. E aqui eu falo no contexto como um bom spinoziano, um spinoziano de carteirinha, um niseniano de carteirinha, e um apaixonado pela vida, né? E pensar a vida num lugar de potência. Ó, o curumim aí. Então é para despertar essa criança interior, despertar, e eu só quero falar de beleza. Vocês, quem me conhece, nunca vai me ver falar de dor e sofrimento, esses noticieiros de situações de conflito, de guerra, porque se a gente se alimentar disso, comida estragada, a gente vai passar mal. A gente tem que se alimentar de coisas boas, é o bem viver. Olha, parece algo tão distante, mas tão próximo da gente, né? Desde no momento em que a gente se nutre, que a gente bebe uma água, salve a vida nesse lugar de abundância. Então é nesse lugar que eu me coloco, né? De falar de vida e vida em abundância. E a queda do céu e trazer o céu na terra. Né, e que a gente gere essa rota de coalizão para despertar essas paixões alegres, né? Porque quando a gente se aproxima da natureza, a gente se aproxima de algo que é tão precioso, que é despertar a nossa essência. E esse projeto Cura Amazônica, para mim, é um projeto que eu tenho o maior carinho, dentre tantas outras causas que eu abraço, e eu entendo também que quando eu abraço uma criança, eu não posso pensar num país que não prioriza a nossa primeira infância, as nossas crianças, né? E muita gente me questiona, por que tu faz tanta coisa, tu se debruça sobre tantas causas? Eu digo, é porque eu me coloco no lugar das pessoas. E eu entendo que quando eu abraço causas, eu estou abraçando pessoas. Então é isso que me norteia a minha prática. E eu só tenho que agradeço imensamente a todos vocês
por ter esse momento de diálogo aqui, de escuta. E cura amazônica é isso, né? A cura amazônica é essa cura, né? Esse healing. E a gente está aí para poder resgatar aquilo que é o nosso patrimônio, que é a floresta amazônica, porque o que eu vivi lá foi algo espetacular, algo que eu nunca imaginei que eu fosse ser tão impactado. E o Eric está de parabéns por essa iniciativa. Um menino tão jovem, meus 26 aninhos, né? Eu já estou na casa já dos 30 e poucos anos, cheio de sonhos, de vontade, e que nós possamos ter um compromisso com o nosso país, com a nossa nação, porque o Brasil é tão lindo, vocês são tão lindos. Viva a nossa universidade, viva a vida. E é só beleza, eu só quero falar de beleza. E obrigado, pessoal, é sobre isso. Beijo. Sábado, vou estar. Vou estar lá, gata. Casa de vocês. Depois. Que horas sábado? A tarde toda. A partir das 2 até 7 da manhã. É uma sequência de coisas lindas. Salomé, versos, Sadiará. E aqui é a nossa grande congregação dos justos. Daqui a pouquinho, às 4h30, o boletim filosófico. A gente não tem espaço para fazer perguntas agora. A gente conversa, vai conversando por aí. Conversa lá fora. Aproveitem, Kadosh, aproveitem, Eric, aproveitem, Gabriela, antes do botequim filosófico, durante e depois. E, de preferência, não percam sábado. Queria agradecer assim, a emoção que vocês provocaram na gente com tanta riqueza. Muito obrigada a todos aqui. Bom demais. Aí só uma coisinha que eu queria ir passando, a gente pode ir passando mesmo pelo Café Filosófico, é isso que minha mãe trouxe do Amazonas, que eu não sei se todo mundo conhece, mas isso aqui é a resina do breu. É a resina do breu que vem de uma árvore do breu maravilhosa, que ela chora, esta resina que tem um cheiro incrível, e eu queria que vocês experimentassem o cheiro dela nessa essência, nesse perfume que a gente está desenvolvendo, que minha mãe cuida desse departamento. Aí cada um pode ir espirrando e passando para sentir o cheiro e também conhecendo a matéria-prima do breu, tá bom? Faz parte do projeto de empreendedorismo também. Vai passando para as pessoas conhecerem, tá bom? Vamos aproveitar a tarde maravilhosa que temos. Muito obrigado.